Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos telespectadores deste programa que está começando agora, tá bom? Esse programa está começando hoje, tá bom? Programa em que eu falo das principais questões políticas do Brasil e do mundo. Na verdade, eu quero falar de outras coisas que me interessam muito mais, tipo cinema e música. Isso aqui eu acho que vai ser algo mais eventual, até porque a política nacional é completamente desinteressante para mim, porque é muito fútil muitas vezes as discussões. Mas dessa vez eu quero comentar o que eu acho interessante. Eu quero fazer uma série de 3 vídeos, um falando sobre o futuro da direita para 2026, outro sobre o futuro da esquerda para 2026 e outro sobre o Ciro Gomes, que tem um, um, um caso à parte, tá? Que eu acho que merece um vídeo próprio para falar de si. Nesse episódio, tá? Se tudo tá dando certo, tá gravando o áudio, que tá falando que tá gravando o áudio, e eu tenho que me apresentar primeiro. Eu sou o Juca Maciel, às vezes as pessoas me chamam de Maçarico também, eu tenho esse apelido, e eu sou jornalista, eu sou estudante de jornalismo, e eu queria falar aqui pra vocês sobre o futuro da direita, tá? Pra 2026, da direita e da extrema direita. Pra começar, eu acho que é interessante falar e perceber que, assim, uh, a direita vai vencer. A questão agora, o debate, a discussão é qual direita? E por que a direita vai vencer? Porque este governo, com a qual eu não considero de esquerda, tem feito políticas econômicas, e aí também há toda uma discussão que a gente pode discutir também, mas ao meu ver, horríveis e que são de direita, são as mesmas políticas econômicas que o governo Bolsonaro fez, tá? O próprio Paulo Guedes elogiou o ministro da Economia, Fernando Haddad, falando que ele era um liberal enrustido. As 3 principais diferenças que fizeram que o governo Lula 1 e 2 tivessem sucesso, tá? Foram 3 fatores do governo dele e outros 3 fatores não do governo dele, tá? Os 3 fatores que não envolviam tanto o governo foi a descoberta do pré-sal, o boom dos commodities e o plano real, que tinha recém começado. 3 fatores externos que não tem a ver com ele. Outros 3 fatores que envolvem ele foi o Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo e o estoque de alimento. 3 coisas agora que o Lula não fez neste governo. Até porque, se nós formos ver aos ministérios do governo, a maioria são de partidos de direita. Inclusive tem ministro ali do governo que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, tá? Então foi realmente uma aliança muito fisiologista, que querendo ou não era mais democrática do que a extrema-direita bolsonarista, mas uma aliança muito fisiologista para ganhar o Bolsonaro, essa tentativa de golpe de Estado, e que ainda assim se tentou se realizar por parte do Bolsonaro e do bolsonarismo. Agora o que a gente tem que entender é que todos esses erros, essas 3 políticas, que basicamente foram as principais diferenciações que fizeram com que o governo Lula 1 e 2 tivesse sucesso, além dos outros 3 fatores que eu citei anteriormente externos a ele, esses 3 fatores que ele pode fazer, que são políticas públicas efetivamente, ele não fez nada disso. Se fez, foi muito pífio, não deu nada. Agora, por exemplo, o Lula ele fala muito em taxação dos ricos, taxação dos super ricos, na questão do IOF, vai reduzir o imposto de renda a 5 mil. Eu pessoalmente acho que até deveria ser mais, deveria ser 7 mil, tá? Mas não se tem feito. E é engraçado porque ele faz isso justamente em ano eleitoral, tá? Perto das eleições. Então é um demagogismo, é muito demagogo isso, sabe? Ficou 3 anos batendo, deixando um programa neoliberal de direita vencer e agora muda. O presidente do Banco Central, por exemplo, é o indicado por ele que mantém uma taxa de juros alta que não deveria acontecer no Brasil, tá? Isso vai contra o desenvolvimento econômico. Isso é outro debate, outras questões que eu também quero discutir aqui, tá? Sobre essas questões econômicas, as questões de projeto especificamente, que eu acho que no vídeo que eu vou falar do Ciro Gomes vai ser o vídeo mais técnico entre aspas, mais que efetivamente vou discutir projeto do país. Eu tô falando tudo isso que são todas as questões, eu tô explicando por que a dita esquerda ou o PT não vai ganhar as eleições de 2026. E aí eu tô explicando que é porque o projeto político, o projeto econômico é o mesmo da direita, o mesmo que fez com que o Bolsonaro perdesse, tá? Em 2022. Agora, quanto aos candidatos da direita, tá? A gente pode entender que o Bolsonaro provavelmente não vai conseguir reverter a elegibilidade até lá, tá? E o que a gente tem são nomes como Tarcísio Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, a Michele Bolsonaro, o Eduardo Leite, talvez a Simone Tebet e o Romeu Zema. Esses mais ou menos 7, 8 nomes que eu acabei de citar.
Tarcísio. Eu não acho que o Tarcísio vai se candidatar à presidência. Por um simples motivo. Ele pode se candidatar à reeleição de São Paulo, além de outro fator muito específico, que é muito difícil o governador de São Paulo, na verdade nenhum governador de São Paulo foi eleito à presidência, tá? A gente teve o Alckmin, por exemplo, ficou anos como governador de São Paulo, sendo reeleito, e não foi eleito para a presidência, sendo reeleito no próprio estado de São Paulo. Eu acho que ele vai se candidatar à reeleição de São Paulo, ele vai conseguir um estado importante, tá? Ele vai se reeleger, muito provavelmente. Quanto ao Ratinho Júnior, existe uma disputa interna, disputa é maneira de dizer, mas vai existir um atrito ali. O PSD é importante. O PSD é um ponto muito importante para a gente entender aqui, porque o PSD é um dos partidos que mais conseguiu cadeiras, conseguiu prefeituras junto com o MDB nas últimas eleições, e além disso, é um partido que tem muitas cadeiras no parlamento, até onde eu saiba. Então, o bolsonarismo ter o apoio do PSD e do MDB, como teve nas eleições da prefeitura, é algo importante, tá? É algo que vai desequilibrar essa força. Vai ter mais tempo de TV, vai ter mais dinheiro, vai ter mais fundão eleitoral, vai ter mais capacidade de se eleger novamente com a direita. E esse candidato se divide em dois: Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. O Eduardo Leite, ele hoje é filiado ao PSD, ele era do PSDB, que agora está indo para o circo, eu também quero falar sobre isso no outro vídeo. O Eduardo Leite, hoje, ele é o candidato que eu vejo na direita mais democrata e coerente com aquilo que o projeto que ele diz, tá? É o candidato da direita que eu mais respeito, tá? Junto com talvez a Simone Tebet ali, eu tenho certas questões com ela que também quero falar posteriormente. A minha questão é, vai existir um atrito ali dentro do partido. Eu pessoalmente acho que se o candidato Ratinho Júnior for representante do bolsonarismo, muito provavelmente o Eduardo Leite vai sair, até porque ele tem um caráter anti-Bolsonaro, e eu espero isso também, tá? Eu espero que isso aconteça, porque ele é um democrata, eu sempre respeitei isso nele, mesmo não concordando com muita coisa que ele fala. Agora, agora que essa questão do PSD, da disputa interna do PSD, que tem o Gilberto Kassab, que tem dado cada vez mais acenos, que vai apoiar um candidato bolsonarista, o Ratinho Júnior acaba se tornando o candidato ideal para o Bolsonaro. Então a gente tem que entender outra coisa também, outros dois fatores que são importantes. O Bolsonaro irá botar como seu representante aquele que for mais leal e fiel a ele, tá? Então por isso que o Ronaldo Caiado, que é um candidato que saiu da presidência durante a pandemia por questões sanitárias, porque ele é médico, né? E agora ele, por exemplo, tenta conseguir algum apoio, ou ser cabo, conseguir esse apoio de cabo eleitoral do Bolsonaro, provavelmente não vai conseguir, tá? Num primeiro turno, porque ele não foi fiel, ele não foi leal, ele traiu ele, o Bolsonaro, isso é importante de falar. E do Ratinho Júnior não, ele foi fiel, ele foi leal até o fim com o Bolsonaro. E o outro fator que eu ia falar, dos dois fatores, é que o Ratinho Júnior é, se não um dos governadores mais bem avaliados do país, tá? Ele é governador do Paraná e é de um estado que tem uma relevância econômica, enfim, e além dele de ser carismático, algo que o Romeu Zema, que eu ia falar aqui, não é. Então, essa é um dos motivos que eu acho que o Ratinho Júnior, fazendo um teste de eliminação, eu acho que o Ratinho Júnior vai ser o candidato da direita do bolsonarismo, tá? Não falo nem da direita, da extrema direita, né? Do bolsonarismo em 2026. Portanto, existe outro fator também, que também atrai muito voto, que é a Michelle Bolsonaro. Então, talvez, eu acredito que haja alguma aliança no sentido dela estar no governo, talvez dela ser vice, tá? A questão é que a família Bolsonaro gera antipatia ainda. O bolsonarismo moderado, não. Então, se eles forem estratégicos eleitoralmente falando, eles vão botar provavelmente o Ratinho Júnior. E no sentido de, se nós botarmos o Ratinho Júnior para a presidência, ele já tem, assim, automaticamente no momento que ele representa o bolsonarismo, ele vai ter voto. Assim como, já garantindo, tá, o estado de São Paulo com o Tarcísio, que provavelmente vai se reeleger para as próximas eleições, é muito difícil ter algum outro governador que vai bater de frente com ele, enfim. E do parte do Romeu Zema, provavelmente ele vai para o Senado, assim como todos os outros representantes da direita. E o Romeu Zema, eu não acho que ele vai. Talvez ele vai junto, tá? Mas ele falou que ele está disposto a sair, a não se candidatar à presidência para tirar o PT do poder. Algo que o Caiado, por exemplo,
não está disposto, tá? Ele tem falado que é um pré-candidato à presidência desde 2022, tá? Então, provavelmente o Romeu Zema vai para o Senado, provavelmente, e aí tem outro fator também, que assim como o Eduardo Leite, eu também acho que vai para o Senado, tá? Outro fator que é importante é a direita, ela muito provavelmente vai ter o Senado e o parlamento inteiro. Mas tendo o Senado inteiro muito forte, né? Obviamente, mas vai ter uma quantia considerável, tá? Por quê? Porque progressistas, ditos progressistas, tá? Ditos, eu não considero progressistas, mas a pauta de costumes no Brasil tem dividido cada vez mais. E o Brasil é um país conservador. O progressismo virou algo tosco no Brasil, virou algo ridículo. A Erika Hilton fazendo gritaria toda. A Erika Hilton e o Nicolas Ferreira são basicamente iguais, tá? No nível de serem espalhafatosos, de fazer escândalo ao invés de trabalhar e propor projetos, tá? Então, ninguém leva mais a sério o PSOL direito, tá? Vou ser sincero. Então, muito provavelmente por isso, o Senado vai ser tomado pela direita. Então, e com o Senado tomado pela direita, o que o Senado tem de poder? Impeachment ministros do STF. Com impeachment, causando isso, provavelmente o judiciário vai dar uma guinada à direita, tá? E muito por parte da incompetência dos atuais ministros do STF, muito por parte da estratégia política que a direita tem e muito por parte da incompetência da esquerda, do campo progressista, né? Que eu não acho que exista hoje nenhum trabalhista. Hoje eu me considero trabalhista, então não tem ninguém que defenda os direitos dos trabalhadores efetivamente. Então, para terminar, ainda existem outros candidatos, tá? Como dizem que vai ter o candidato do partido do MBL, o Missão. Eu acho difícil, muito difícil, não vai conseguir chegar à presidência, mas vai conseguir alguns números significativos para legislativo, Senado, talvez, deputados, vereadores, enfim, vereadores é a próxima eleição de 2030, mas deputados estaduais, enfim, talvez algum governador, muito difícil, mas talvez consiga. E aí também o partido Missão e MBL merece um vídeo para falar de si próprio, porque tem um caráter populista, não acho fascista, mas tem um caráter populista ali. E a Simone Tebet, que teve uma expressividade eleitoral em 2022 muito forte, ficou em terceiro lugar, mas o futuro político dela é um pouco estranho, assim, porque ela pode se candidatar, mas eu acho difícil, tá? Eu acho assim, existe também este fator que é importante dizer. Eu pessoalmente acho que se o PT não quiser a reeleição, quiser se reeleger, o Lula não quiser se reeleger, porque nenhum outro nome dentro do PT tem força, é só o Lula, e o Lula não vai se reeleger, mas eu não quero que ele se candidate novo. Eu acho mais provável, por exemplo, o PT apoiar o MDB, por causa que a Simone Tebet esteve no governo, do que, por exemplo, apoiar um candidato mais à esquerda, como o próprio Ciro Gomes, que tem rolado e que talvez se candidate. Até porque o Lula, num ato de autoritarismo completo, né, totalmente de censura, processou o Ciro Gomes por criticar o governo. Então, diante desses todos os fatores, aí eu tô falando um pouco mais da esquerda, eu acredito que o candidato do Bolsonaro será o Ratinho Júnior, com alguma aliança com a Michelle Bolsonaro, tá? Para tentar dar uma aliviada. Eu, de novo, não acho que o Tarcísio vai ser o candidato, porque ele pode conquistar garantido quase o estado de São Paulo. E ele, na postura dele, apesar dele ser fiel e leal ao Bolsonaro, ele não se demonstra ser alguém. Ele é humilde, diferente dos outros. Então, se o Bolsonaro mandar, porra, reeleição aí, vai, ele faz. O meu maior medo com o Ratinho Júnior, com a eleição do Ratinho Júnior, com a eleição do Romeu Zema, com a eleição de um Tarcísio, vai ser a possibilidade de um perdão presidencial aos crimes que o Bolsonaro tem feito. Esse é o meu maior medo. Nem tanto, não acho que vai se tentar algum golpe de Estado, alguma coisa. Mas esse medo eu tenho bastante. E eu acho que, enfim, acredito que seja isso que eu tenha para falar da direita. E também meu cachorro tá latindo, eu espero que não esteja dê pra escutar aqui. Eu espero que tu dê o like, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, assim, falando de política, tá? Eu espero que tu goste.
Eu explicitei vários motivos aqui. De novo, é um futuro que eu tô analisando, fazendo por eliminação. Provavelmente, se não for Ratinho Júnior, talvez o candidato será, e não for o Tarcísio, né? Porque eu falei que eu acho que não vai ser. Provavelmente vai ser o Romeu Zema, mas eu acho um pouco difícil ainda. O nome que eu digo é o Ratinho Júnior, que parece ser o mais garantido. E até agora, eu espero que você tenha gostado, tá? Eu tenho outros podcasts, tem outras coisas que eu faço também. Eu tenho um podcast que eu falo mais de humor, que é o podcast A Lady Murphy, tá? Eu espero que. É um podcast que eu falo balela, eu espero que tu curta, veja lá. Eu também escrevo, tá? Eu gosto de escrever. Eu escrevo crítica de cinema, né? Eu falei. Eu quero falar de cinema aqui, que eu acho muito mais legal do que falar de política, mas é que 2026 vai ser um ano intenso e eu acho que dá pra falar disso. E eu espero que tu tenha gostado, que dê o like, se inscreva, compartilhe. Beijão e abraço. Até mais, Juca Maciel aqui. Valeu.